Tá tudo liberado. A partir de 8 de setembro, quarta da semana que vem, o DF não tem mais toque de recolher ou qualquer restrição de funcionamento da economia. Os estabelecimentos vão poder ficar abertos de acordo com seus alvarás de funcionamento. Tentativa de homicídio na Asa Sul, Kátia Gomes. Um homem foi preso depois que esfaqueou outro durante uma briga. Esse caso foi na Asa Sul, na quadra 414. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Malta. Combinado. GDF pede mais vacinas ao Ministério da Saúde para poder baixar a faixa etária e retomar a aplicação de D1. Por enquanto, a primeira dose está suspensa porque as vacinas acabaram. Mas quem está agendado para tomar D2 pode procurar um posto porque a sua vacina, a D2, está garantida. Homem de 32 anos que se relacionava com menina de 13 é preso por estupro de vulnerável. Tatuzinho. Pois é, Malta, ele agora vai responder por tentativa de feminicídio, porque além, lógico, de cometer o estupro de vulnerável, ele também teria esfaqueado essa adolescente que hoje tem apenas 13 anos. Todos os detalhes a gente traz daqui a pouco no SBT Brasília, primeira edição. Malta. Para começo de conversa, não podia estar namorando uma menina de 13 anos, né, gente? Ministério Público Militar recomenda que corporações proíbam servidores de participar de manifestações políticas no feriadão de 7 de setembro. E você quer jogar bola com seus amigos, mas seu time está sem goleiro? Pois é, alugue um. Na pelada da semana todo mundo quer marcar gol, né, para se sentir o Neymar, mas ninguém quer defender. Então, para não ter briga, um aplicativo disponibiliza goleiros de aluguel. Como assim? Você vai ver na edição de hoje do SBT Brasília, primeira edição, que já começou. Ontem, o governador Ibanez Rocha anunciou o fim do toque de recolher e liberou o funcionamento de todo o comércio sem horário restrito. Ainda assim, a decisão só entra em vigor a partir da quarta-feira da próxima semana, dia 8 de setembro, após o feriado da Independência. Mesmo com as liberações, as medidas de combate e proteção à Covid-19 são obrigatórias. Por exemplo, o uso de máscaras, que continua. Outra coisa que perdeu a validade é a restrição para a venda de bebidas alcoólicas, que agora podem ser vendidas 24 horas por dia. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto com um especialista, um pesquisador de Covid-19, que vai nos ajudar a entender como o fim das restrições pode impactar a Covid-19 aqui no Distrito Federal. E começa hoje a tradicional Feira dos Morangos. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho foi à Braslândia e antecipa pra gente como vai ser a feira dessa vez. Só de falar já dá água na boca, né? Setembro chegou e com ele a deliciosa época de produção de morango. Noilde planta a fruta há cerca de 10 anos. É onde eu tiro a renda da família inteira. Aqui na terra da dona Noilde, só neste ano, ela plantou cerca de 20 mil pés da fruta. Em média, dá para encher 600 caixas. Além de ir para Goiânia, né, eu vendo vai para Goiânia e levo também para o Ceasa, eu mesmo vendo. Ela também produz uma geleia artesanalmente neste fogão a lenha e também faz tortas. Este ano será tudo exposto na feira que pretende movimentar o mercado na região. A gente consegue vender mais, um preço melhor, né? E não só para a gente, produtor, como também a gente civil, consumidor. Atualmente, cerca de 200 famílias cultivam morango no Distrito Federal. Aproximadamente 95% deste total é da região de Braslândia. Este ano, foram plantados 150 hectares da fruta e a safra está estimada em 4,5 mil toneladas, que devem gerar uma receita bruta de 50 milhões de reais. Aqui no Distrito Federal, a gente, apesar de ter um valor bruto de produção muito grande, nós produzimos pouco morango pelo que a gente consome. São só 2,43% de tudo que o brasiliense consome. Então a gente pode ainda crescer muito na produção de morango. Após acontecer de forma remota no ano passado, a tradicional festa do morango, ou seja, a Feira do Morango, o maior evento gastronômico do Centro-Oeste, acontece dessa vez de forma presencial. Aqui a gente pode perceber os últimos retoques para o início dessa festa, que acontece nesta sexta-feira, dia 3,
vai até o feriado do dia 7 de setembro e volta no dia 10, 11 e 12. Esse ano, obedecendo todas aquelas regras, protocolos sanitários estabelecidos pelo GDF, por exemplo, não haverá aqueles grandes shows como geralmente acontecia em outras épocas. É o trabalho, né, que tem, além de pra gente, tem trabalho para a família inteira, e isso é bom demais, muito bom. E agora uma boa notícia para quem se cadastrou para receber o cartão Gás do GDF. A lista com o nome do beneficiário já está no site GDF Social. É só você acessar o endereço gdfsocial.brb.com.br e conferir o seu nome, a data, horário e a agência do BRB, onde você pode retirar o seu cartão a partir do dia 29 desse mês. Que bom, né, gente, esse alívio. Agora, atenção, se em 4 meses você não retirar o cartão e não utilizar o crédito, você perde o benefício. Não deixa esse dinheiro ir embora. O cartão Vale Gás vai atender 70 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. A cada 2 meses, os beneficiários recebem um auxílio no valor de R$100 para comprar botijão de gás de cozinha de 13 quilos. É uma ajuda, né? Mas com o valor do gás vai ter que economizar de qualquer maneira, porque tem que fazer esse botijão render 2 meses, ou se você tem um dinheirinho para completar, né? Compra um mês, outro no outro mês e o GDF te ajuda pagando metade dessa conta. E agora a gente vai ao vivo para o QG da Polícia Militar para falar da prisão ontem à noite de um suspeito de tentativa de homicídio na Asa Sul. A Kátia Gomes já está com a gente. Kátia, espera só um minutinho para a gente rodar aqui na tela as imagens dessa operação. Vai, põe a mão na cabeça aí, irmão. Chama a mulher da padaria, por favor. Chama aí, por favor. Põe a mão na cabeça. Vai, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão. Vai, vira de costas, vira de costas. Vira de costas, põe a mão no chão. Eu tô machucado, senhor. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Pode passar. Calma, senhor, me ajuda. Ô, senhora, me ajuda aqui, senhor. Bora, meu irmão. É pior, tá pior. bom, tá bom, o cara da padaria lá, ó. Tá bom. Chama da padaria aí, velho. Ele viu que vocês sabem que ele que vem em cima de mim. E aí, mas tu vai fazer aquilo com o cara lá? Ou ele me vai... Ele tá lá, machucado lá? Agora sim, Kátia Gomes, explica pra gente o que aconteceu pra polícia perseguir e capturar esse homem. Com você. Oi, Malta, foi uma briga entre 2 moradores em situação de rua. Um tem 58 anos e o outro tem 36 anos. Durante essa briga, o mais novo, de 36 anos, esfaqueou o mais velho 4 vezes. Foram 3 facadas nas costas e uma no tórax. O outro mais velho, ele estava com uma espécie de um ferro de espeto e também atingiu esse outro morador em situação de rua. Esse não foi gravemente ferido e foi justamente esse que a polícia prendeu. Para falar sobre esse caso, eu vou conversar agora com o Major Michelo, que sabe todos os detalhes dessa ocorrência. Major, uma boa tarde, obrigada pela sua participação. Então foi uma briga ali realmente entre 2 pessoas que vivem em situação de rua, né? Quase acabou em tragédia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Sim, um é vigia de carro, a princípio, e o outro morava ali nas imediações. Teve uma discussão desde mais cedo com eles, entraram em vários comércios lá discutindo, e depois um pegou um espeto desse churrasco, acabou dando uma estocada, correu, entrou dentro de uma loja, e dentro da loja o autor deferiu 4 facadas. 3 nas costas e 1 no peito. A Polícia Militar estava passando no momento, foi informado por populares, o GTM 21, que era aqui do 1º Batalhão da Asa Sul, foi atrás e nas imediações conseguiu localizar o autor. Prendeu, como vocês viram na filmagem, prendeu o autor, levou para a delegacia, inclusive ele tem passagens por tentativa de homicídio em 2019, várias passagens por lesões corporais, lesão corporal, desde 2014 e diversas outras passagens, uso e porte, outras passagens que não convém agora falar. E esse que foi esfaqueado 4 vezes, qual que é o estado de saúde dele? De acordo com os policiais, ele foi levado para o hospital de base, o estado dele é gravíssimo, ele está na sala vermelha e o estado dele é bem grave.
A gente percebe ali no momento da abordagem policial que ele fica ali meio desorientado. Ele tinha ingerido bebida alcoólica? Tem essa informação? Olha, a gente não pode falar o que aconteceu com ele antes, mas ele não estava no seu estado normal. A gente não sabe se bebida, droga, alguma coisa assim, mas ele não estava no seu estado normal, ele estava totalmente desorientado. E teve outra ocorrência também, Malta, envolvendo moradores em situação de rua hoje cedo, não foi, Major? Hoje cedo, lá em Planaltina. E que um também acabou esfaqueado. O que aconteceu, Major? Isso, teve mais um caso em Planaltina agora cedo, também com moradores em situação de rua. Um correu para dentro da academia, o outro foi atrás com um facão e acabou deferindo aí 2 golpes. Um acertou o rosto e o outro o braço, mas a princípio foi leve, foi levado para o hospital e foi autuado e preso em flagrante pela Polícia Militar mais uma vez, levado para a delegacia, onde foi autuado aí por lesão corporal. Major, vocês que ficam nas ruas, né, a Polícia Militar percebe muito isso? Briga entre moradores em situação de rua, tentativa de homicídio? Com essa situação da pandemia, está aumentado muito o número de moradores em situação de rua e acaba que eles são vulneráveis, né? Muitos acabam usando drogas, bebida e tem muita confusão. A Polícia Militar intervém quase que diariamente nesse tipo de situação. É bem complicado, é uma situação que não cabe à Polícia Militar, é uma questão social, mas que recai na segurança pública. Certo, então, muito obrigado. Malta, você tem mais alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Não, pois é, era o que eu ia falar. Com a pandemia, tem muita gente que foi para a rua porque perdeu casa, porque perdeu emprego, mas assim, tem uns moradores de rua que há muito tempo estão nessa situação, acabam brigando entre si, agredindo uns aos outros, levando a uma questão de segurança pública grave, porque não são os cidadãos que moram em casas tradicionais que estão sendo muitas vezes afetados por isso, mas acaba que o crime está acontecendo do seu lado. O Major acabou de dizer, não é a Polícia Militar que tem que agir, porque a polícia coíbe o crime. Mas, Major Michelo, o que tem que fazer? Tem que arranjar um lugar para esse pessoal morar? É um albergue? De que forma o poder público pode ajudar a Polícia Militar a fazer um patrulhamento mais eficiente e evitar que essas coisas aconteçam? O Malta está perguntando, na opinião do senhor, na sua visão, né, como polícia e também como pessoa, qual que é a opinião em relação a esses moradores de rua? Seria levar para albergue? O que o governo poderia fazer para ajudar a polícia a acabar com esse tipo de ocorrência? Malta, é uma questão social, né? Depois da pandemia, muita gente ficou desempregada e acaba gerando esse tipo de situação. Então, o problema, eu acredito que esteja no mundo todo, não só no Brasil. E é um problema sério, sim, a gente já vê medidas do governo, sim, várias medidas ajudam bastante, vários grupos sociais também ajudam bastante, mas é um problema mundial de economia, questão social, então assim, é meio amplo, não, bastante amplo na verdade, né? E é um problema sério, porque acaba que eles ficam nas ruas, acabam morando nas suas situações precárias, né? Muitas vezes ali não tem o que comer, não tem o que vestir, passam frio. Então, muitos policiais ajudam constantemente, a gente faz campanha, a gente ajuda. A gente procura ajudar instituições que ficam aí nessas cidades que eles vêm, para que lá eles tenham esse apoio, não precisem vir para as ruas. Então, as pessoas que puderem ajudar essas instituições, vai ajudar muito, tanto a Polícia Militar quanto o governo, porque aí evita deles virem para as ruas. Ajude na cidade que eles estão, que isso vai ajudar muito na questão de segurança pública. Teria que ter uma mudança mesmo na política pública em relação a essas pessoas em situação de rua, né, Major? Muito obrigada pela entrevista. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Realmente é isso, né? Porque o que a gente tem que fazer é evitar que a pessoa vá para a rua de começo. Quando ela já está na rua é complicado, porque ali ela perde a dignidade, ela perde o senso de moradia, de higiene. É tão complicado e a partir daí você começar a banalizar outras questões importantes como a vida, é um pulo, né? Porque se a pessoa já não tem casa, não tem onde morar, não tem onde dormir, não escova dente, não faz nada, quer dizer, o que é a vida própria do outro? Acaba valendo muito pouco, muito complicado isso. Ainda no noticiário policial, no Paranoá, um homem foi preso por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio. Agora escuta, a vítima é uma menina de 13 anos de idade. Paulo Vitor Tatuzinho está lá na delegacia que investiga o caso e tem as informações sobre esse absurdo. Tatu, é com você.
Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, aqui no Distrito Federal e também na nossa querida região do entorno. Esse caso, Malta, chegou para a polícia, ele aconteceu lá em meados de abril. Esse homem de 32 anos já se relacionava com essa adolescente, né? Ela tinha 12 anos, agora completou recentemente 13 anos. E aí, nessa história toda, ele acabou cometendo, além do crime de estupro, né? Por ser uma menor de idade, 12 anos, 13 anos, estupro de vulnerável, ele também cometeu tentativa de feminicídio. Por quê? Ele acabou agredindo essa garota e também esfaqueando ela. Ela chegou a ser levada para o hospital em estado grave. Hoje ela passa bem por conta do medo da família. Ela já não mora mais aqui no Distrito Federal, mas a Polícia Civil, num trabalho investigativo, cumpriu mandado de prisão ontem, chegando até esse homem de 32 anos, que inclusive, Malta, já tem passagens. E para nós entendermos melhor essa história aqui no SBT, ao meu lado o delegado Ricardo Viana, delegado-chefe aqui da CCDP do Paranoá. Doutor, primeiramente, boa tarde, obrigado pela gentileza de participar conosco. Foi isso mesmo? Essa história desse homem de 32 anos começou quando a garota tinha apenas 12 anos. Bom dia, senhor. Bom dia a todos. Realmente, uma situação chegou para a gente aí no início de abril. Nós ficamos sabendo do fato através de uma facada que a vítima tinha levado nas costas. Nós soubemos da internação, a equipe foi ao local e conseguiu a narrativa dos fatos. Ela se relacionava com esse maior há 1 ano, mantiveram relações sexuais, como você colocou já, se configurou o estupro de vulnerável, e por ciúmes, no dia 4 de abril, eles tiveram uma discussão e ele a esfaqueou nas costas. Nós iniciamos todo o procedimento, representamos pela prisão preventiva do suspeito, o qual foi alcançado na data de ontem e está à disposição da Justiça. Agora, doutor, na hora da abordagem que vocês chegaram para cumprir esse mandado de prisão, ele resistiu à prisão? Como é que foi? Não houve resistência, ele se mostrou muito tranquilo, até que você falou, ele já é um velho conhecido nosso, já tem uma passagem por tentativa de homicídio no ano de 2020 e manteve-se em silêncio diante dos fatos, mas o inquérito saiu daqui com muita robustez, muitas circunstâncias, materialidade, que nós acreditamos na condenação e na manutenção da prisão desse suspeito aí. Agora, doutor, nessa relação dele com essa menor de idade, era histórico de violência, né? Não só a questão da facada, que chegou ao ápice final, que ela chegou a ser levada para o hospital, mas tinha também relatos de outros tipos de agressões com relação contra ela, né? Sim, nós temos esse relato do relacionamento proibido por lei e abusivo por parte do suspeito, né? Nós até no mesmo antes da facada, no dia 1º de abril, há relatos de agressões dele para com ela que foram toleradas pela vítima, até porque os familiares não tinham conhecimento desses fatos, e que culminou com a facada no dia 4, que veio a lume a notícia para esta delegacia que começou o procedimento apuratório. Felipe Malta, meu querido amigo, alguma pergunta a fazer ao delegado-chefe aqui da CCDP do Paranoá? Não, Tatu, eu tô... Sem nem o que dizer. Chama a atenção demais o fato de um homem de 32 anos se relacionar, namorar uma menina de 13. Então eu gostaria que você perguntasse aí ao delegado Ricardo Viana sobre a questão do estupro de vulnerável, porque mesmo se não tivesse agressão, mesmo se não tivesse soco, chute, a tentativa de assassinato, como é que pode um homem de 32 anos namorar uma menina de 13? Com que idade que pode namorar? Não podia nem estar namorando essa menina, não é verdade? Isso é crime. Doutor, teve a tentativa de feminicídio, a questão do estupro que configura, mesmo com consentimento, por exemplo, ela 13 anos, isso configura crime, porque trata-se de uma menor de idade e ele tinha esse consentimento, que ele sabia que ela era menor de idade? Sim, é uma presunção legal, quer dizer, prevista no direito penal, que as adolescentes abaixo de 14 anos, elas são vulneráveis, até pelo grau de maturidade que elas atingem nessa faixa etária. Cabe aos imputáveis, né, aos maiores, preservarem as adolescentes e não manterem relações sexuais com ela. Ele tinha ciência da idade dela, o relacionamento já perdurava há 1 ano, quer dizer, desde que ela tinha 12 anos, então está configurado para essa polícia judiciária o crime de estupro de vulnerável. Ou seja, mesmo pai, mãe liberando, a garota querendo, com consentimento, é crime? Sim, mesmo o pai e mãe que liberarem esse tipo de relacionamento, eles serão partícipes do crime de estupro de vulnerável.
Então serão indiciados juntamente com quem praticou o ato da conjunção carnal. Doutor, agora ele está preso à disposição da justiça e responde por esses dois tipos de crime, né? Sim, ele foi indiciado e denunciado, já há denúncia por parte do Ministério Público, quer dizer, o procedimento investigatório ele foi encerrado e ele vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e também por estupro de vulnerável consumado. Aí, Malta, delegado Ricardo Viana falando conosco gentilmente aqui no SBT Brasília, primeira edição, sobre esse homem de 32 anos preso por estupro de vulnerável e também tentativa de feminicídio, de acordo aí com a Lei Maria da Penha. Malta. Obrigado, Tatu. Excelente esclarecimento. A menina pode querer, tá com 12, 13 anos, às vezes é mais precoce, tá querendo namorar. Pode ser que a mãe e o pai deixem, mesmo assim, é crime, é estupro de vulnerável. Então, para não chegar numa situação como essa, você se perceber aí na sua comunidade que tem uma menina novinha namorando um homem mais velho, já denuncia para a polícia antes, para não deixar chegar numa situação como essa, da menina ser agredida, tomar soco, tomar chute, tomar facada. Abaixo de 14 anos não pode namorar. Pronto. Obrigado, Tatu, pelas informações. E atenção, o Banco Central anunciou que vai ser possível sacar dinheiro com Pix. O serviço estará disponível a partir do dia 29 de novembro. O Pix Saque poderá ser feito nos estabelecimentos comerciais que aderirem ao serviço, nos caixas eletrônicos das agências bancárias e nos caixas 24 horas. Para sacar o dinheiro, será preciso fazer um Pix para o comerciante que entrega o valor, ou para o banco. Já a modalidade Pix Troco permitirá o saque de dinheiro associado a uma compra ou prestação de serviço. O Pix é feito somando os valores da compra e do saque. O limite das transações será de R$ 500 durante o dia e R$ 100 à noite. 8 saques serão gratuitos por mês. Depois disso, poderá ser cobrada uma taxa de até R$ 1 por saque. Daqui a 5 dias, o Distrito Federal não terá mais qualquer das medidas restritivas com as quais nós convivemos desde o início da pandemia. A partir de 8 de setembro, quarta da semana que vem, os comércios voltam a funcionar sem restrição de horário e o toque de recolher acaba. A decisão foi anunciada pelo governador Ibanez Rocha. E com a gente ao vivo está o pesquisador de Covid-19 do IESB e da UNB, Breno Haddad. Ô Breno, muito obrigado pela presença. A gente está com um probleminha de áudio, não estamos conseguindo ouvir o Breno agora, que pena, mas já conserta, né? Para onde a gente vai? Ontem, na CPI da pandemia, lá no Senado, quem foi ouvido foi o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. Vamos ouvi-lo. Nesta quinta-feira, o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal prestou depoimento. Francisco Araújo Filho ficou no cargo durante 5 meses. Em agosto do ano passado, foi preso na Operação Falso Negativo do Ministério Público do Distrito Federal por suspeita de irregularidades na compra de testes rápidos da Precisa Medicamentos. Francisco negou relação com a empresa investigada por negociações suspeitas com o Ministério da Saúde. Um relatório do Tribunal de Contas apontou que o contrato emergencial para a compra de 150 mil testes rápidos a R$ 139 a unidade foi superfaturado. O ex-secretário afirmou que se tratava de uma urgência e que os exames foram aprovados pela Anvisa. Em nota, a defesa de Araújo disse que ele responde a esse processo em liberdade e que provará a inocência perante a justiça. Agora sim, a gente faz conexão com o estúdio do sbtnews.com.br, onde está o pesquisador de Covid-19, Breno Haddad. Breno, eu dizia agora há pouco, o toque de recolher vai acabar, a restrição de horário no comércio também. Você acha que com essas medidas, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está com a pandemia entrando numa reta final. Isso é só impressão ou é fato? O que os números te mostram, você que trabalha com estatística? Boa tarde, bem-vindo e obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos telespectadores. Bom, nós temos uma vacinação crescente, isso é muito positivo, isso mostra claramente que os casos graves, os óbitos têm caído, mas a gente tem uma presença de uma variante muito contagiosa na população e a gente tem dados já de locais onde essa variante foi presente, de que ela dominou, ou seja, todos os casos daquele local passaram a ser da variante Delta e que nesses locais ocorreu um aumento expressivo no número de casos. Então nós temos aí uma corrida contra o tempo, que é vacinar com as 2 doses
E, ao mesmo tempo, nós temos uma variante de interesse, uma variante muito contagiosa, que tende a causar um aumento no número de casos, porque, afinal de contas, cada vez mais se abre, cada vez mais se flexibiliza, cada vez mais você estimula o contato entre as pessoas, cada vez mais você possibilita a transmissão do vírus. Enriquecer aqui o nosso debate, vamos chamar mais um depoimento, porque tem um setor que comemora, né, claro, o fim do toque de recolher, e é o setor de bares e restaurantes. A gente vai ouvir agora o que tem a dizer o Emílio Henrique, que é empresário do setor. O setor de bares e restaurantes foram dos que mais sofreram durante a pandemia. Pela redução de horário, nós tivemos uma queda drástica no nosso faturamento. Agora, com a liberação, estamos entusiasmados, pois com isso conseguiremos fazer a recuperação do nosso setor. Pois é, Breno, o que parece, como você disse, frear a nossa expectativa de um término mais breve para a pandemia é essa variante Delta. O que você viu nos números? Os casos realmente têm subido acentuadamente desde que a Delta começou a circular sem controle aqui no Distrito Federal? Nós temos dois dados muito importantes. O primeiro é a porcentagem de Delta na população. Ela tem aumentado, um aumento, diria, expressivo, um aumento rápido, tendendo a gerar essa prevalência, dominar, e ao mesmo tempo o número de casos tem subido, a média móvel tem aumentado, a gente tem visto mais casos, então, sem dúvida alguma, está correlacionado. Nós temos diversos países onde a Delta já está há muito tempo e aconteceu exatamente da mesma maneira. Então, a gente tem esse cenário de futuro aí, que provavelmente vai ser o nosso também. Veja que, diferente da maioria dos países, né, embora a gente não esteja tão avançado assim, pelo menos estamos avançando em vacinação. Hoje no DF, por exemplo, nós temos 2 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e dose única. Estou falando, pessoal de casa, números arredondados, tá? E 850 mil pessoas completamente imunizadas. Aí, ô Breno, a Delta avança, mas a gente também está avançando com a população vacinada. Eu sei que algumas vacinas não protegem completamente contra a Delta, mas talvez essa imunização, se a gente chegar logo a 70%, 80%, 90%, pode fazer com que a gente não viva talvez um pico muito grave de Covid-19 de novo, ou você acredita que a Delta pode nos levar a viver aqueles meses sombrios que nós já passamos em 2020 e 2021? Bom, Felipe, nós estamos falando aqui de dois picos diferentes. Um é o pico de casos, que ele é muito provável, porque em locais onde existe a cobertura vacinal superior ao Distrito Federal, ao Brasil, ocorreu um aumento expressivo. Então, o fato de estar vacinado, ele dificulta o contágio, mas ele não impede. Então, esse pico, ele é esperado. O pico que não é esperado, que é o melhor da história toda da vacinação, é o pico dos casos graves e dos óbitos. Quanto mais nós tivermos pessoas com as duas doses, e é claro que uma dose ajuda, maior a chance de nós termos um pequeno aumento e não um pico no número de óbitos. Porque é óbvio que se eu tenho muito mais gente na população contaminada, maior a chance do vírus encontrar uma pessoa muito vulnerável que mesmo com a vacina não vai sobreviver. Então, as coisas estão correlacionadas. Quanto mais casos, mais chance de se achar pessoas que vão morrer. Mas, com uma vacinação expressiva, essa chance cai cada vez mais. Entendi. O Breno está dizendo o seguinte, gente, que a vacinação aqui no Distrito Federal ajuda as pessoas a não evoluírem, se pegarem a Delta, para casos graves e para óbitos. Mas como a vacina não protege completamente contra a Delta, que é nova, pode ser que você fique doente mesmo com Covid-19, que o número de contaminados aumenta, mas se você estiver vacinado, a sua chance de morrer diminui. Breno, só uma outra notícia aqui. A aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid-19 está suspensa em todos os postos da capital por falta de imunizantes. Segundo a Secretaria de Saúde, a campanha vai priorizar a segunda dose a partir de agora. A expectativa do governo é receber novos lotes para a primeira dose só a partir do dia 15 de setembro. O DF até recebeu novas doses da vacina da Pfizer e da AstraZeneca, tanto na quarta quanto na quinta, ontem e antes de ontem, mas foram todas destinadas à aplicação de segunda dose. Ou seja, atenção, quem ainda não tomou a primeira dose, vamos aguardar um pouquinho mais para procurar os pontos de vacinação. E outra informação importante, essa de bastidor, é que o governo do DF espera que as novas doses, além de serem usadas para a faixa etária que já estamos, que é de 17 anos, sejam usadas também para baixar um pouquinho mais, né? Para 16 e 15, se eu não me engano, a vacinação dos adolescentes, para a gente ver o que vai acontecer. Eles só podem tomar a da Pfizer.
o governador Ibanez Rocha já teria pedido ao Ministério da Saúde o envio de mais de 150 mil doses para baixar essa idade, mas até o momento não há confirmação de quantas unidades serão repassadas ao Distrito Federal. A gente está torcendo muito para que logo estejamos todos imunizados por aqui. Que dó, o Breno saiu, queria ter agradecido a presença dele aqui com a gente ao vivo ali no estúdio do sbtnews.com.br. O Breno não é infectologista, ele é um pesquisador de Covid-19, então é sempre muito interessante ouvi-lo, porque ele é da área da estatística, então ele lida com os números, compara a gente com outros países, entende como os números podem dizer o que a gente vai viver. Breno, obrigado pela presença, viu? E começa hoje, pessoal, aqui em Brasília e vai até amanhã aquele que é considerado o maior evento conservador do mundo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são as principais atrações. O evento acontece aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde serão apresentadas palestras como de Donald Trump Jr., filho do ex-presidente americano, e também de Jason Miller, CEO de uma rede social trumpista acusada de propagar fake news. Representantes brasileiros também devem apresentar palestras, como o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Todas as apresentações partem do tema Liberdade não se ganha, se conquista. Lembrando que o evento antecede as manifestações de apoio ao governo federal, marcadas para o dia 7 de setembro. Uma das principais bandeiras será o que os apoiadores do presidente chamam de defesa da liberdade de expressão. O governador Ibanez Rocha determinou a cassação da aposentadoria de Durval Barbosa Rodrigues. A decisão foi publicada no Diário Oficial. O Tribunal de Contas do DF e a Justiça determinaram que Durval, antigo delegado da Polícia Civil do DF e ex-secretário do governo, não receba mais a remuneração. Mas ele conseguiu manter por causa da delação premiada. Em março deste ano, o controlador determinou a perda do cargo público. Ele entrou com recurso, mas foi recusado. Durval Barbosa foi delator do esquema que resultou na Operação Caixa de Pandora, também conhecida como Mensalão do DEM. Olha, a gente volta daqui a pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo, mas como de costume, antes da gente ir para o break, vamos ver como é que está o tempo hoje. Olha, até que algumas nuvenzinhas apareceram para enfeitar o céu de Brasília. Temperatura nesse momento 25 graus, imagens ao vivo para você na tela. A umidade relativa do ar está em 34% e quem não se cansa, né, de admirar o céu da nossa cidade. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, é o tempo de você tomar um copinho d'água para se hidratar e voltar para frente da TV. A gente volta já. Voltamos agora, meio-dia 22, estamos ao vivo. E na contramão da crise, pessoal, tem um setor que está se saindo muito bem. Sabe qual? O setor de perfumaria e higiene pessoal. Talvez porque depois da pandemia muita gente aumentou a quantidade de banhos, né? Tá lavando mais vezes a mão, enfim. Só a venda de sabonetes teve alta de mais de 16%. Foi durante a pandemia que Nayara começou a cuidar da beleza sozinha, em casa. Orgulhosa, garante que até aprendeu a economizar. Eu saí no lucro, foi bem melhor. Comprei mais coisas diferentes que eu não usava, com o dinheiro que foi sobrando. Consumidores como ela ajudaram o setor de beleza a crescer esse ano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, apesar de estar abaixo da expectativa, a alta de 4% nas vendas deu um respiro. O setor de higiene pessoal teve um crescimento de mais de 9% e a perfumaria, 13%. Mesmo que haja um aumento aí de custos e possa impactar no preço para o consumidor, há demanda sim por conta da pandemia. E as pessoas se cuidando mais porque passaram mais tempo dentro de casa. Em trabalho remoto, Valéria teve mais tempo para escolher os produtos para o rosto. Deu para analisar preços, né, marcas de produto, e aí a gente foi equilibrando, né? Não deixei de comprar, sempre consumindo os produtos. Alguns hábitos das pessoas durante a pandemia ajudaram a aumentar as vendas de muitos produtos no setor de beleza e também higiene pessoal. Quem não lembra da correria na busca pelo álcool em gel? Mas no primeiro semestre deste ano, quem ganhou destaque foi esse moço aqui, ó, o sabonete. Sozinho, o produto teve um aumento de mais de 16%. Nesta loja, o sabonete líquido é o campeão de vendas. Mas os outros produtos não ficaram para trás. Isso se deve também à mudança no comportamento dos clientes. Tinha um produto mais caro que ele levava antigamente, ele migrou para uma opção um pouquinho mais em conta, que é o que está dentro da realidade atual. Mas a tinta, o produto de higiene, ele acaba tendo que comprar de qualquer maneira, só que ele fez essa troca.
Não tem jeito, né? Tem que comprar. Olha, parece notícia repetida, mas não. Tem mais um aumento na conta de energia elétrica. Além daquela que a gente anunciou já, é que a ANEEL apresentou a revisão tarifária periódica prevista no contrato de concessão. Segundo a proposta apresentada pela ANEEL, para consumidores residenciais, o valor da conta de energia pode aumentar em 10,7%. Pagava R$100 de conta de energia, por exemplo, agora vai pagar 110. Para empresas de pequeno e médio porte, o reajuste fica entre 7% e quase 11%. Os novos valores devem valer a partir do dia 22 de outubro e vem justamente depois do Ministério de Minas e Energia anunciar uma nova bandeira tarifária, que é a de escassez hídrica, que já prevê uma taxa de R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh. Essa entrou em vigor ontem. A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública. O prazo termina hoje. Essa revisão tarifária acontece a cada 5 anos para reajustar e reequilibrar os gastos e investimentos feitos pelas empresas. Por exemplo, o custo para comprar energia elétrica. Em nota, a Neoenergia, que atende aos consumidores brasilienses, informou que cabe às distribuidoras de energia apenas apresentar os custos da operação à ANEEL e que é a agência quem calcula a composição tarifária. A Neoenergia abastece mais de 1 milhão de unidades consumidoras no Distrito Federal, atendendo mais de 3 milhões de pessoas. Então é isso, né? Para o consumidor vai ter que esperar por uma conta de luz mais cara mesmo. Tem tarifa porque o reservatório está vazio, tem tarifa para recompor perda da empresa, tudo é a gente que paga. Bom, a gente sabe que algumas manifestações estão previstas para o dia 7 de setembro e agora o Ministério Público Militar recomendou que seja proibida a participação de militares nesses atos. Vanessa Ferreira, que informações você tem? Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Olha, essa foi uma recomendação aí feita pelo Ministério Público do DF para que militares da ativa que não estejam em serviço não participem dos atos políticos, das manifestações previstas para o 7 de setembro. E que, caso algum participe, que seja instaurado aí um procedimento de apuração de falta disciplinar. Bom, essa recomendação veio depois que o Ministério Público do DF soube que um coronel da ativa da Polícia Militar de São Paulo estava convocando a tropa dele para participar de atos. Então foi uma medida aí de precaução do Ministério Público do DF para evitar atitudes semelhantes aqui. Bom, inclusive, de acordo com a lei, é proibida a manifestação de policial militar, tanto em relação a atos de superiores quanto a atos políticos. Inclusive, Malta, no documento de recomendação do Ministério Público, eles ressaltam que também a transgressão militar, de acordo com o Código Disciplinar do Exército, não punir o subordinado que cometa isso. Então, assim, caso, alguém cometa esse tipo de transgressão, algum militar vá para algum desses atos, se ele não for punido, o superior também responde, Malta. Pois, então é obrigatório, né, a punição para quem faz isso. Inclusive, Vanessa, a gente tem uma fala do promotor de Justiça Militar, Flávio Milhomem, sobre essa recomendação. Vamos ouvi-lo. A recomendação conjunta expedida pelas promotorias militares recomenda que a participação de militares da ativa seja explicitamente proibida e que a violação desta determinação seja apurada em procedimento próprio. E levando em consideração a natureza especial da manifestação do próximo dia 7 de setembro, com a presença de grupos com pautas opostas, o Ministério Público recomendou que a integralidade da tropa da Polícia Militar do Distrito Federal esteja de prontidão e em condições de pronto emprego. Ademais, leva-se em consideração as características especiais do policiamento no dia, já que um grupo estará na esplanada dos ministérios e outro grupo estará acima da rodoviária de Brasília, próxima à Funarte. Vanessa, a Polícia Militar do Distrito Federal falou sobre isso? Eles vão seguir essa recomendação? Já tem alguma circular ali para os PMs do DF não participarem de manifestações? Olha, Malta, nós entramos em contato com a Polícia Militar do DF. Eles não responderam exatamente sobre uma circular, mas informaram que vão sim estar com todo o efetivo à disposição para garantir a segurança dos manifestantes durante os períodos de atos políticos aí, pró e contra governo, e que vão agir de acordo com a legalidade
né, e em conjunto com os outros órgãos do governo. Bom, o efetivo da Polícia Militar vai estar totalmente disponível de 6 a 8 de setembro, ou seja, de segunda a quarta-feira da semana que vem, para garantir a segurança da população. E, inclusive, nesse período estão suspensas as dispensas de policiais militares para garantir que realmente todo mundo esteja a postos. Mas assim, malta, tomara que nada grave aconteça, né? Mas a Polícia Militar está a postos. Colocar todo o efetivo na rua é uma forma de colocar todo mundo trabalhando, quer dizer, ninguém vai estar de folga, ninguém pode participar mesmo que queira. E se quiser é proibido. Não pode, gente, nem pró nem contra o governo. Polícia Militar é uma instituição que não pode se envolver com política. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Se você acha que só você procura um lugar quentinho para se proteger nesse frio, você está enganado, porque o escorpião também. E é por isso você olhar dentro do sapato é muito importante antes de se calçar para não ter nenhum acidente. Na verdade, esse negócio de animal peçonhento é um problema aqui na nossa região, né? É escorpião, é abelha, é cobra. Todo dia aqui no DF, 6 pessoas são vítimas de acidentes. Vamos ver na reportagem o que fazer para evitar e, mais importante, né, onde procurar ajuda se Deus o livre você for atacado. Há cerca de um ano, o aposentado João Guimarães foi alvo de um ataque de abelhas na região de Taguatinga. Eu estava em Taguatinga e desci para Sandu, Avenida Sandu, para tomar o ônibus para Vicente Pires. E lá, como o ônibus atrasou, eu resolvi andar um pouco mais. Foi quando fui, atacado pelo enxame de abelhas. Seu João lembra que as picadas das abelhas, um total de 30, aconteceram numa manhã. E além dele, as abelhas também atacaram, ou seja, picaram outras pessoas que passavam pela rua. Não tinha outra alternativa, tinha que lutar contra a situação, porque é uma situação inesperada, né? Quando você não pensava nisso. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o DF registrou 1.280 acidentes com animais peçonhentos de janeiro a julho deste ano, 45 a mais do que no ano passado. A média é de 6 casos por dia. A maioria das ocorrências está relacionada a picadas de escorpião, que foram 967. Em seguida, as serpentes, 105 registros. As abelhas aparecem em terceiro lugar, com 55 notificações. Se o morador der de cara com um bicho desses, a recomendação é sempre a mesma. Basta entrar em contato com a vigilância pelo telefone 2017 1344 para solicitar o serviço. Nossos agentes vão à casa do morador e procuram identificar que condições ambientais favorecem a entrada dos animais e por que eles se escondem ali. Dessa forma, medidas de controle são indicadas, medidas de prevenção também, que vão ajudar a diminuir a quantidade desses animais no local e prevenir a ocorrência de acidentes. A vigilância vai ao local e analisa o motivo desses animais estarem rondando por ali. Locais como esse aqui, veja só, onde estão restos de materiais de construção, são locais onde os escorpiões acabam habitando, se escondem aqui e aqui tornam-se uma ameaça para moradores de regiões como Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e, por que não dizer, todas as regiões do Distrito Federal. Mas se foi pego de surpresa, o conselho é procurar o pronto-socorro mais próximo. Quando for ferido por animais venenosos, o ideal é correr para onde estiver o antídoto para cada animal. Anote aí para ficar precavido. Se for picado por um escorpião, procure o Hospital Materno Infantil de Brasília ou o Hospital Regional do Guará, além dos hospitais regionais de Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria, Paranoá e Braslândia, que também, além desses para escorpiões, tem soros para acidentes envolvendo cobras e aranhas. Após o susto vivido, seu João conta que não quer passar por isso jamais. Quero que também essa situação não chegue a outros também, porque é uma situação terrível, situação que você sofre, a picada é muito doída
e depois ela injeta, como se sabe, alguma coisa que pode até levar a uma situação mais delicada, né? Misericórdia, seu João, que susto, hein? Ainda bem que o senhor tá bem. Agora, escuta essa, especialmente quem gosta de jogar uma peladinha, um futebol. Tem um aplicativo que você usa para contratar um jogador e acabar com aquela briga entre os amigos para quem fica no gol. A gente sabe que numa pelada todo mundo quer ser atacante, centroavante, lateral, até zagueiro, mas goleiro é uma raridade, né? Pensando nisso, o Samuel, que ficou famoso entre os amigos do futebol porque era um excelente goleiro, criou um aplicativo para alugar goleiro. Vamos ver na reportagem. Em campo, são 11 jogadores de cada time, mas este espaço é só deles, os goleiros. Apesar de indispensável, às vezes a posição pode ficar desfalcada. Como a maioria dos jogadores querem mesmo ficar em posições de linha e marcar gol, falta a defesa na rede. E é para isso que eles estão aqui, para salvar a partida e também ouvir aquele grito dos jogadores e manter a compostura, né, Pedro? É isso aí, no jogo o goleiro tá para ser herói ou ser vilão. Aqui a gente tá para ser herói. Aqui esses heróis são os goleiros de aluguel. Por meio de um aplicativo, é possível contratar um jogador e acabar com a briga sobre quem, enfim, vai ficar no gol. A ideia foi do Samuel Toaldo, um curitibano que ficou famoso entre os amigos pela posição. Sempre fui um goleiro amador que gostava muito de jogar com meus amigos e quando eu ia para essas partidas, eu acabava não voltando para casa, porque os times que entravam depois pediam para eu ficar. Foi ali que eu comecei a perceber que existia um mercado que ainda não estava sendo explorado. Samuel descobriu que em todo o país acontecem cerca de 1,5 milhão de partidas de futebol amador por mês. E 6 em cada 10 têm dificuldade de conseguir goleiros. Antes, quando tinha que revisar e não tinha um goleiro preparado ali nas traves, saía placares muito elásticos, né? Agora ficou mais difícil marcar gol e o pessoal voltou a comemorar. Então nós aumentamos a competitividade e a emoção nos jogos. Escalamos 2 goleiros de aluguel aqui do Distrito Federal para nossa reportagem. Número 1, Aderivan Alves, 25 anos, mais de 65 jogos na conta, 100% de aproveitamento, 5 estrelas na avaliação dos contratantes. Também com 5 estrelas, excelência garantida, Pedro Pereira, 35 anos, mais de 55 partidas registradas. A disputa é quem vai ficar em primeiro lugar na plataforma. Eu tenho sim uma grande vontade profissional na parte de goleiro. Um sonho desde que eu comecei a jogar. Chega dando a segurança para o seu contratante. Você é o cara que foi contratado para salvar o time dele, como eu falei. Então você chega lá tranquilo, mostra confiança para o contratante, fala para ele que você está lá para defender e é diferente. Você não conhece ninguém ali. Até você acertar o time para poder jogar como você quer, para poder te dar uma segurança também, de início é complicado, mas você começa a acertar, você começa a gritar um pouquinho com os jogadores e eles vão se alinhando. Você pode se cadastrar como goleiro ou como contratante. E se gostar muito de um profissional, pode ter exclusividade dele nas suas partidas. E como tem espaço para todo mundo, eu vou ficar atrás das câmeras para não ter risco. Já o Marcelo Alves e o Rodrigo Marques vão para o campo bater uma bolinha e saber se esses goleiros estão falando a verdade ou não. 1, 2, 3, perdi a conta para os goleiros de aluguel. 1 para o SBT. Pelo menos umzinho a gente levou, né? Obrigado, pessoal. Excelente matéria. Hoje, 11h15 da noite, o programa que fez história na TV brasileira está de volta. O SBT, em parceria com a PicPay, se unem no novo Show do Milhão. Agora, com Celso Portiolli. Levar o prêmio máximo é o que todo mundo quer quando entra nesse jogo. Mas para chegar lá, o caminho não é fácil. São 16 perguntas dos mais variados temas. E se surgir alguma dúvida, sempre tem uma ajuda. As placas, cartas ou universitários. E se nem isso resolver, a gente dá 3 chances de partir para a próxima pergunta. Um jogo que mexe com quem está no palco e também com quem está em casa. Muito bom, eu quero assistir e jogar junto.
Hoje, 11h15 da noite, Show do Milhão. E a gente volta a se ver amanhã, meio-dia, é sábado. Tchau.